Olá pessoal, hoje infelizmente teremos que fazer uma versão resumida do que eu originalmente iria fazer para esse vídeo, porque como eu já falei no Facebook ontem, eu tive alguns problemas com o arquivo enquanto esse estava renderizando, o arquivo corrompeu, eu tive que regravar, editar e renderizar tudo de novo. Enfim, o tempo era limitado, então eu estou reduzindo ao máximo o roteiro que eu tinha para apresentar a vocês, para que ainda assim apresente, só que uma versão resumida. Se vocês tiverem interesse no tema e quiserem que eu aprofunde mais no tema, avisem que eu tenho o material pronto. A versão resumida, como eu disse, é só por uma questão de tempo, mas eu ainda vou passar o principal sobre o assunto aqui. Eu não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas durante o meio desse ano, no Facebook, surgiu esse evento propondo uma invasão de uma base militar americana pela população. Não é a ideia mais inteligente do mundo, digamos assim. No decorrer do ano, esse evento surgiu e ele acabou viralizando. 3 dias antes da data proposta para o evento, que é quando eu tirei essa foto, 2,1 milhões de pessoas afirmavam que iriam até o local. E 1,5 milhões falaram que tinham interesse. Vocês sabem como essas coisas funcionam, né? A maioria das pessoas que fala que vai e que tem interesse, não vai. É sempre assim. Mas a questão é que mesmo uma pequena porcentagem disso, digamos 10%, ainda assim é um número muito grande de pessoas. Ainda assim poderíamos ter problemas aí. E de que tipo de problemas podemos estar falando? Digamos que, como eu disse, 10% das pessoas fossem. Seriam 210 mil pessoas. Claramente é um número maior de pessoas do que qualquer complemento de oficiais que possa haver nessa instalação, nessa base. Porém, não temos só soldados ali, né? Não temos só militares como pessoal. Temos equipamento militar. Essa é uma instalação secreta. Certamente eles têm informações que eles desejam manter secretos. Uma breve, como eu posso dizer, uma breve tangente nesse assunto. Durante a década de 90, haviam várias alegações de OVNIs triangulares, e anos depois nós viemos a saber do bombardeiro, que nós vamos falar daqui a pouco, o Stealth. E nós podemos agora saber que as aparições que tinham de OVNIs na década de 90, associadas a bases militares, esse tipo de coisa, se referiam a esses caças, né? Desculpa, caças não, esses aviões, esses bombardeiros. Mas certamente já houve outras aeronaves que foram confundidas com OVNIs, enfim. Eu não quero me aprofundar nisso porque, como eu disse, é a versão resumida. Agora, vamos lá. Qualquer governo vai ter certas atividades que ele não vai querer divulgar porque existem outras potências que podem estar concorrendo, seja de uma forma adversarial ou não. É da natureza de instalações militares, principalmente se eles estiverem desenvolvendo algum tipo de equipamento, manter o pessoal não autorizado fora. E o que aconteceria se 210 mil pessoas aparecessem lá? Certamente os militares precisariam, no mínimo, fazer alguma demonstração de força para dissuadir o uso de armamento menos letal por parte de militares. É curiosamente mais limitado, e isso também é um pouco estranho se não pensarmos na origem disso, é mais limitado do que o que é possível para forças policiais. Por que isso? Porque nós temos acordos internacionais já de décadas e décadas que pedem o uso de armas químicas, por exemplo. Então, isso diminui as possibilidades não letais que os militares teriam para dissuadir as pessoas. Muito provavelmente, qualquer forma de demonstração de força seria feita por meio de uso de aparatos militares, helicópteros, veículos, tropas, enfim. Mas do lado
dessas pessoas que supostamente poderiam ter ido, vamos falar do número real. Se o número fosse grande o bastante, e não precisa nem chegar perto de 10% dos 2 milhões para isso, poderíamos ter algo acontecendo chamado mentalidade de turba. Eu ia falar uma outra coisa, me desculpem, os termos se confundiram na minha cabeça por um instante, mas é mentalidade de turba. Que quando nós temos um grupo de um determinado tamanho, com alguma motivação em comum, as pessoas naquele grupo podem vir a se sentir desinibidas em cometer certos tipos de ações. Coisas que elas não fariam individualmente, elas acabam cedendo porque o grupo inteiro tende àquilo. As pessoas se sentem menos responsáveis pelas suas ações. E isso, nesse caso, poderia ser desastroso. Mesmo que os militares não usassem nenhuma força letal, e eles têm autorização para isso, porque está avisado por todo o perímetro da base que a entrada é proibida, haverá repercussões legais e o uso de força letal pode ser usado para impedir qualquer avanço, enfim. Se acontecesse de um grupo grande o bastante ter coragem para tentar pôr a ideia do grupo em prática, e os militares precisassem fazer qualquer demonstração de força, poderíamos ter pânico. E ninguém precisa ser um expert em psicologia para saber o tipo de dano que pânico em uma multidão pode causar. Poderíamos ter pessoas sendo atropeladas vivas, pisoteadas até a morte, pela turba tentando se afastar, tentando se proteger. Seria um cenário desastroso. Felizmente, não chegamos nisso. Uma coisa que eu gostaria de pontuar para vocês é que, de acordo com as estimativas que nós temos, vou falar a respeito de porcentagens na população de pessoas que podem ter algum tipo específico de transtorno que poderia levar a pessoa a ter uma percepção da realidade bem diferente do que é realmente real, né? Uma pessoa que estivesse com uma percepção e uma relação com a realidade extremamente comprometida. Calcula-se mais ou menos que 1% da população mundial apresente um transtorno, de uma forma genérica, um tipo de transtorno que levaria a esse tipo de situação. Aí vocês podem pensar, pô, mas 1%, 2 milhões, estamos falando em 21 mil pessoas, se fossem todos aí. Só que, em geral, as pessoas que apresentam esse tipo de comprometimento terão dificuldades para ter uma vida e não procuram tratamento, não estão passando por algum tratamento medicamentoso e etc. para manter o transtorno, a doença sob controle. Essas pessoas geralmente não teriam os recursos necessários, a capacidade de se organizar a ponto de fazer uma viagem dessa, dependendo da distância. Então isso limitaria bastante o número de pessoas que poderia ir ali. O problema é que esse 1% que eu falo, eu estou limitando muito essa população. Temos aí a questão de que, além desse transtorno que eu estava me baseando para tirar esse 1% da população, temos outras possibilidades, algumas mais amenas, que também levam a conclusões errôneas sobre a realidade, digamos assim, como vieses cognitivos, podem se apresentar também junto com algum quadro mais sério, mas não necessariamente necessitam de um quadro mais sério. Ou seja, o número de pessoas poderia ter sido significativo. E com isso, eu quero deixar claro para vocês que precisamos ter muito cuidado com o que nós tentamos fazer na internet, porque a gente nunca sabe o que a pessoa do outro lado vai fazer. Vamos voltar ao post do evento. Vocês podem reparar que o anfitrião do post é chamado Shitposting Causa in Shambles, que seria esse nome seria traduzido mais ou menos como postando besteiras porque a minha vida está em ruínas, e 2 outros. O que temos aí é uma brincadeira que saiu de controle.
Eu não entrei nesse grupo, eu não participei, então eu não posso dizer do que ocorreu dentro do grupo. Eu preferi me manter afastado, apesar de ter recebido um convite de um amigo americano para participar, porque como psicólogo eu prefiro não incentivar pessoas que eu não conheço, porque a gente nunca sabe quem é a outra pessoa que está do outro lado. Eu não queria adicionar a minha voz a essa multidão por temer as possíveis repercussões disso. Felizmente, nada sério aconteceu. Eu fico muito feliz sobre isso. Esse tempo todo, todos esses meses, desde que eu fiquei sabendo que foi em julho, eu vinha com essa preocupação lá no fundo da mente, pensando, claro que a gente tem outras preocupações na nossa vida diária, mas de vez em quando eu lembrava disso, eu falava, minha nossa, será que vai ter algum problema? Vamos seguir adiante. E o problema nessa situação, as consequências desse lado da situação foram bem superficiais, não houve nenhum grande problema. Agora vamos falar do outro lado, que esse teve algumas consequências mais sérias. Vamos a um outro post em rede social, dessa vez do Twitch, e aqui eu preciso explicar para vocês o que aconteceu. Acima de tudo, temos um post de uma subdivisão do Departamento de Defesa americano explicando que havia sido feito um post no Twitch do qual eles não apoiam, no nome dessa subdivisão, a qual a subdivisão não apoia de forma alguma, não é a posição do Departamento de Defesa e que eles consideram que foi inapropriada e eles pedem desculpa pelo erro. E que post foi esse? Um outro usuário do Twitch veio abaixo a esclarecer qual foi o post. Na noite do dia, no primeiro dia do evento, a imagem que vocês estão vendo aí é tudo que resta do Twitch que foi apagado. E ele fala em inglês, a última coisa que os millennials iriam ver se eles tentassem invadir a Área 51 hoje, e aí uma foto do bombardeiro stealth. Eu não acredito que os militares precisassem chegar a esse ponto. Mesmo que nós tivéssemos centenas de milhares de pessoas lá, os militares americanos, eles certamente têm outros equipamentos militares que seriam muito mais efetivos para lidar com a situação do que o bombardeiro. Mesmo em questão de intimidação, o bombardeiro não seria tão útil, porque não é o objetivo dele. Essa não é a forma de se usar ele. Não é algo estrategicamente inteligente de se usar nesse tipo de situação. Os militares precisavam de algo que fizesse uma presença, se houvesse uma invasão, fosse intimidador e se mantesse ali. O bombardeiro não pode ficar parado num lugar. Se ele está parado num lugar é porque ele está no chão, e no chão ele não é intimidador. Ele não pode fazer nada. Então, os militares têm outros dispositivos muito mais efetivos para esse tipo de situação do que o bombardeiro stealth. Mas esse não é o problema. O problema é que alguém dentro dessa subdivisão do Departamento de Defesa fez esse post em nome dessa subdivisão. Isso é algo muito sério. E mais uma vez, nós temos as pessoas sendo irresponsáveis com a mídia social. Esse cidadão, certamente vão acabar descobrindo quem foi que fez isso, porque esse é o tipo de coisa que não pega muito bem, digamos assim. E se a identidade dele for descoberta pelas autoridades, ele provavelmente, no mínimo, colocou a carreira dele em um sério prejuízo. Ele pode ser rebaixado, ele pode vir a sofrer reprimendas legais pela ação dele, enfim. Temos aí uma pessoa que provavelmente causou um dano sério à sua vida, à sua qualidade de vida. Que tipo de consequências essa pessoa vai sofrer? Eu sinceramente não sei, eu só posso imaginar, mas certamente não serão boas.
E certamente as autoridades envolvidas não apreciaram, porque hoje nós vivemos em uma época muito polarizada, cheia de controvérsias. O governo americano, hoje em dia, tem passado por controvérsias próprias deles. Eu não quero entrar nesse assunto aqui. Isso certamente adiciona a pilha. Se houvesse ocorrido alguma coisa mais séria, o problema poderia vir a ser ainda maior. Mas certamente haverá algum tipo de consequência aí. Agora, as boas notícias é que, segundo as fontes que eu pude levantar, a fonte mais recente e que eu considero razoavelmente confiável nesse assunto foi da CNN, e eles dizem que algo em torno de 200 pessoas apareceu para esse evento. Eu tenho algumas fontes que indicavam números menores, anteriores. Pode ser por uma questão de que a fonte da CNN é mais recente, deu tempo de mais pessoas chegarem, enfim. Várias coisas podem ter influenciado nessa contagem. Mas a questão é que apenas 200 pessoas apareceram. E dessas 200 pessoas, segundo a CNN, se eu não me engano, houve problemas apenas com 2 pessoas. Nenhuma dessas tentou invadir a base, mas 2 se envolveram com infrações, terão que lidar com certas repercussões legais. Nada muito sério, delitos menores. Dessa vez nós escapamos por um triz de algo que poderia ter sido realmente triste. E aí vocês podem ver na tela também, deixa eu ver se eu amplio aqui para vocês. Como vocês podem ver, isso já está desde o começo na tela para vocês, mas eu ampliei para que vocês possam ver a maravilha. Essa é uma reportagem de um canal de notícias americano que estava transmitindo ao vivo da região ali da Área 51 para ver o que iria acontecer com esse evento. E o que nós vemos aí é um sujeito correndo com as mãos para trás, imitando os personagens de um anime chamado Naruto. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque iria estender demais o vídeo, mas é algo absolutamente idiota. Você correr abaixado com as mãos para trás, principalmente na situação em que isso deveria ocorrer no anime. Ai, não faz sentido nenhum. Mas vamos lá. E esse não foi o único cidadão a fazer isso. Eu pincelei essa ocorrência porque ele passou correndo atrás do repórter falando. Mas nós temos fotos de diversas pessoas fazendo exatamente o mesmo ali nos arredores. E havia um outro evento relacionado a esse da Área 51, falando das pessoas correrem que nem o Naruto nesse evento. E se vocês procurarem Área 51 Naruto Run, vocês vão ver fotos de várias pessoas fazendo essa corridinha ridícula. Pelo menos nós podemos terminar com algumas risadas sem que qualquer coisa trágica aconteça. Os links para todas as fontes estão na descrição. Eu deixo também na descrição link de um canal de um advogado americano que fala sobre quais seriam as consequências de se tentar invadir a base de um ponto de vista legal, o que os militares poderiam fazer, o que eles não poderiam fazer, exemplos reais de situações similares que ocorreram no passado, onde pessoas em um número pequeno tentaram invadir a base. Bom, a coisa nunca terminou de uma forma muito boa para os envolvidos. De uma forma geral, os militares contatavam sempre a polícia local para vir apreender algumas das tentativas. Houve uma tentativa de um grupo fazendo um documentário, eu não estou certo para quem eles estavam trabalhando, mas eles estavam fazendo um documentário sobre a questão da Área 51 e eles acabaram invadindo o território da base. Eles foram cercados por soldados e tiveram o seu equipamento apreendido e passaram algumas horas com a cara no chão, com os soldados cercando eles, até tudo ser resolvido, enfim.
Não é uma boa ideia você tentar forçar a entrada em uma área de acesso restrito, seja aonde for. Se o acesso é restrito, ele é restrito por algum motivo. Vamos tentar não incentivar os malucos a fazerem esse tipo de coisa, porque maluco não precisa de ajuda para fazer maluquice. Eles fazem por eles mesmos. Bom, pessoal, essa é a versão resumida. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse, se tiverem interesse em uma visão mais aprofundada do assunto, basta avisar que eu tratarei. Eu tenho todo o material separado. Vejo vocês na semana que vem e, como sempre, vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!